Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo Vitaminado. Meu nome é Rodrigo Neves, sou CEO e fundador aqui da Vitamino Web. E antes de começar a nossa entrevista aqui, eu queria pedir para vocês seguir nosso canal, ativar o sininho aí, toda semana tem um conteúdo novo para vocês. Meu convidado de hoje é o Leandro Galha, CEO da HyperGov, um grande parceiro e amigo aqui da Vitamino Web, meu pessoal também. Leandro, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado digital, mas antes de a gente abordar esse assunto, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, faça um pouco do Leandro Galha, sobre o que a HyperGov faz, dá uns insights para a gente aí. Legal, Rô, obrigado pelo convite, mais uma vez, estou acompanhando o canal de vocês, está muito legal, parabéns por todos os conteúdos aí que vocês estão produzindo. Vitamina Web aí, minha parceira, né, já de muitos anos, a gente já desenvolveu tantos projetos juntos aí, fico muito feliz de ver aí o sucesso, aí, o caminho que vocês estão percorrendo como empresa, né? Porque hoje em dia o mercado não é para amadores, né? Então a gente precisa ter muita estrutura, saber lidar com gestão, com gente e conseguir colocar os negócios de pé e evoluindo sempre, né? Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, eu sou o Leandro Galha, publicitário, né? Fiz 40 anos esse ano, cara, então estou completando 20 de mercado. Já trabalhei em departamento de marketing de algumas empresas, depois trabalhei em algumas agências e aí eu fui fundador de uma agência digital junto com outros sócios, né? Durante 10 anos a gente tocou essa empresa e numa época que não existia nem o termo marketing digital. Eu me lembro bem que a gente fazia banner para o wall das grandes campanhas da agência que a gente trabalhava, né? Então essa agência digital foi uma spin-off aí dessa agência maior, depois se tornou um grupo com outras agências e aí a gente cresceu bastante, o grupo todo teve aí quase 150 funcionários, era muita gente para cuidar, muito trabalho, muito job, até que em 2018 eu saí da operação, vendi a minha participação e montei uma consultoria chamada Squad, voltada para business design, né? Então, como eu sou da área de planejamento estratégico, eu sou publicitário e pós-graduado em planejamento estratégico, eu acabei me desenvolvendo muito nessa parte do desenvolvimento do negócio, né? Então, antes de fazer campanha, o produto está correto, o serviço atende às exigências desse novo consumidor. Então, a gente sabe, né, tem uma máxima na comunicação que não existe campanha boa que salve um produto ruim. Então eu acabei indo para essa área em 2018, atendendo grandes clientes que já estavam comigo há tantos anos aí na agência. Então atendi clientes como Bridgestone, Governo do Estado de São Paulo, algumas prefeituras, empresas de tecnologia, onde a gente monta squads para discutir e desenvolver os produtos e os serviços. Só que ao longo aí desses 3 anos, eu encontrei aí uma empresa, um hub de inovação chamado 77, do Roberto Pina, um executivo de mercado da área de finanças, muito conhecido. Ele foi um dos fundadores da Cielo e ele também saiu da operação nos últimos anos e montou a 77. Aí eu fui atendê-los como cliente para desenvolver uma metodologia de como as startups entram no hub e elas se desenvolvem, como eles poderiam acelerar essas startups para que elas escalassem no mercado. E aí a gente criou uma amizade muito grande, o trabalho que a gente prestou para eles foi muito bacana, e então a gente criou agora uma nova operação, que é a evolução da Squad, que eu fundei em 2018, agora chamada HyperGov, que é uma empresa voltada para o setor público, onde a gente trabalha com inovação e desenvolvimento profissional, para que o setor público de fato ele possa ser mais eficiente, né? Então, basicamente, Rô, trazendo todas essas novas metodologias de gestão que as startups ou as empresas mais eficientes do nosso mercado utilizam, levar para dentro do setor público. Então é um desafio enorme, mas para mim é muito gratificante, porque ao longo desses anos todos eu atendi muita conta pública. E a gente se conheceu na diretoria da Brad, né? Tive o prazer de conhecer na diretoria da Brad. E desde aquela época você sempre se envolveu, até mesmo na Brad, quando falava da parte área pública, né? Setor público, você sempre estava envolvido, né? Você gosta muito dessa área, né? Exatamente. Uma área que se identifica bastante, né? Você já aprendeu a lidar, né?
Com certeza, cara. É um mercado completamente diferente, né? Ele tem as suas características ali muito próprias, mas é muito interessante, Rô, nessa fase da minha vida, porque eu consigo juntar trabalho com uma perspectiva de cidadão também, né? Porque hoje em dia, nós, os usuários ou consumidores de tecnologia, enxergamos tudo no mesmo nível. Então não tem como, por exemplo, você utilizar um aplicativo de uma empresa que entrega comida ou um aplicativo de mobilidade urbana que tem a melhor experiência possível dentro daquela plataforma, e quando você vai usar um serviço público, ele está tão distante no que diz respeito à experiência, à eficiência de fato. Ou melhor, não tem nem aquele canal para te atender. Então hoje é muito distante, né? O poder público precisa de fato pensar em se desenvolver, e ele está fazendo isso, né? Então existem novas leis que estão surgindo agora, né, que foram aprovadas recentemente, como o Marco Legal das Startups, a Lei do Governo Digital. Tudo isso, Rodrigo, vai possibilitar que um novo mercado, que é o nosso mercado de tecnologia, de comunicação, de inovação, possa atender melhor o poder público. Então, eu já estou nesse mercado, né, há muitos anos, e vejo agora uma possibilidade imensa de desenvolvimento dessa área e do nosso mercado como fornecedores também. Falando um pouco de tecnologia para o poder público, né, você comentou aqui um pouquinho antes de começar nosso bate-papo, né, que você está atendendo o CREA, né? E o CREA está implementando muita tecnologia para a área digital deles, né, para criar aperfeiçoamentos, né, melhoria de experiência do usuário e outras questões, né? Você quer comentar um pouquinho quais são os principais pontos que você acha que houve um grande ganho? Legal, foi bom você citar, porque aqui a gente está falando de cases, né, de questões técnicas, né? O seu conteúdo do Papo Vitaminado é muito voltado para isso, né? Então, esse é um exemplo muito importante que eu gosto de trazer. Eu trabalho com o CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado, né? Eu presto consultoria para a agência de publicidade, que atende eles, a agência Idem, e a gente está aí há um ano, mais ou menos, fazendo um trabalho com eles, onde o Vinícius Marquesi, que é o presidente, tem uma visão completamente nova para a gestão do conselho. Ele é inclusive, independente da idade, né, porque na verdade a visão todo mundo pode ter, independente da idade, mas ele é um cara novo, com uma visão fora da curva, voltada para a inovação do setor público, né? Então, para mim, é muito gratificante trabalhar com um cliente que puxa a gente, né? Não é a gente que tem que empurrar, não, ele puxa a gente. E eu auxiliei aí desde o ano passado a primeiro entender como que poderíamos implantar a transformação digital no conselho. É um conselho com 87 anos, o maior da América Latina de classe profissional. São 330 mil profissionais cadastrados, registrados no CREA São Paulo, e tem muita coisa para fazer, né? Muita coisa mesmo, principalmente do ponto de vista de tecnologia. Então ele desenhou uma nova estrutura de equipe, né, o redesign organizacional do conselho, e criou-se então novos departamentos blindados para acelerar a inovação, como se fossem startups dentro do CREA São Paulo. E a gente trouxe profissionais de mercado. Então hoje tem lá, por exemplo, o Israel, que é o superintendente de inovação e tecnologia dentro do CREA. Então criou-se uma área completamente nova, que não existia. E o próprio Israel trouxe diversos profissionais do mercado, então ele mesmo era de mercado, trabalhava com transformação digital no mercado privado. E várias outras áreas foram plugadas, como a área de comunicação, de tecnologia, dentro dessa superintendência, também com profissionais de fora. O que não significa que a gente não tenha integrado esse processo os colaboradores do próprio CREA. Sim, E também os profissionais que são de carreira, porque você tem lá colaboradores com muitos anos de casa e eles são fundamentais para o processo, porque eles conhecem muito da máquina pública. Então hoje o desafio, Rodrigo, além da tecnologia, é você conectar essas pessoas no processo de inovação, de transformação digital. E é exatamente onde eu, como negócio da HyperGov, para atender outros clientes, atuo. É onde eu vejo a grande oportunidade. A gente quer capacitar essas pessoas, treinar eles com uma cultura de inovação para, junto com a tecnologia, de fato desenvolver o poder público.
Entendi. E realmente assim, se você, não basta apenas você chegar e fazer um site novo, um aplicativo, que hoje em dia muita gente fala assim, cara, não, vou me transformar digitalmente, vou criar um aplicativo para uma empresa, vou mudar meu site, vou criar um e-commerce, né, o básico, né? Mas não é isso, né? O primeiro, antes de você saber o que você vai fazer, qual vai ser a sua transformação digital, você tem que saber o que você precisa fazer, né? O processo interno, o que você é bom, o que você precisa melhorar, o que vai agregar valor, né? Tanto à sua equipe interna, seja para poder ganhar produtividade, né? E tudo mais, quanto para o seu usuário final, seu cliente, o seu, no caso do CREA, né? Que o cliente é um profissional, né? Que está registrado, e o que você vai criar em termos tecnológicos, de funcionalidade, de recursos, que vai beneficiar de verdade eles o uso, né? Criar por criar hoje em dia, né? O dinheiro não é infinito, né? O dinheiro é infinito, então você tem que realmente saber como usar ainda mais dinheiro que vem do poder público, né? Cara, você colocou o ponto certo, né? É claro que dinheiro ninguém está desperdiçando, não pode desperdiçar, seja no privado ou no público. Só que a grande diferença e o nosso maior desafio no privado, você pode tomar suas próprias decisões. O gestor, o CEO, o presidente ou toda a equipe decide onde colocar o dinheiro. No poder público, você tem que prestar conta de tudo. Nós somos auditados pelo TCU, pelo Ministério Público, e existe muita regra, né, muitas leis que regem o nosso trabalho. Então, hoje, pelo trabalho que nós prestamos lá no Conselho dos Engenheiros e dos Agrônomos, né, metade do trabalho é de documentação para deixar tudo muito redondo sobre a prestação do serviço que foi realizado. O antes e o depois. O antes e o depois. Então a gente tem todo um processo que foi criado a gente monta um escopo estratégico, o cliente aprova oficialmente por e-mail, a partir dali abre-se uma ordem de serviço, aí a gente vai executa o trabalho, executado o trabalho existem diversos documentos que a gente tem que preencher sobre estratégia, documentação dos fornecedores, os fornecedores eles precisam estar 100% regulares, com diversas documentações, impostos em dia, existem cadastros, por exemplo, do CIREF, dentre outros, que são documentações e cadastros obrigatórios para que ele possa prestar, né, serviço para o poder público. Então, para a gente é bastante complexo esse processo, mas é um mercado que a gente já atua, então se tem equipe para trabalhar com isso. Mas a questão aí, onde eu vejo que é o maior desafio, é quando você trata da inovação. Porque inovação nada mais é que você fazer diferente do que as pessoas estão fazendo igual, certo? De uma forma muito ampla e generalista. A questão é que dentro desse processo existe o erro, que é necessário. Em que sentido? Você precisa testar as coisas, né, Rodrigo? Quando a gente fala de tecnologia, você precisa colocar para rodar antes de desenvolver, por exemplo, uma grande plataforma de atendimento. Fazer um MVP. Você tem que fazer um MVP. Um produto mínimo viável, né? Exatamente. Agora, como que você prova para o poder público que o MVP era necessário? Vamos supor que você colocou dinheiro, desenvolveu uma tecnologia, pôs para rodar não deu certo. E não deu certo. E aí você simplesmente não consegue nem documentar isso, porque você não pode provar que foi um bom investimento, já que não deu resultado. Você está queimando dinheiro público. Então existe aí um grande desafio nosso nessa área. É interessante, uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Realmente você tem que provar que houve realmente um bom uso do dinheiro público. Só que não existe como, não dá pra, muitas vezes não dá para inovar sem erro. E realmente gastar e ter um... Vamos falar assim, a palavra não seria essa, mas como fosse desperdício, né? Você acaba usando o dinheiro de uma forma... Eles entendem dessa forma. Como desperdício. Exato. Então você acaba tendo uma despesa, um custo aí, para você ir acertando, né? Chegar talvez realmente no produto final, né? Exatamente. Então, a gente é baseado em lei, né, nesse mercado, então as leis elas estão mudando nesse sentido para facilitar esse trabalho de inovação, tá? O entendimento do investimento e nós como profissionais precisamos atuar também nesse processo de mudança, seja junto aos órgãos fiscalizadores, né? Trabalhar todas essas questões relacionadas a como que se fiscaliza e como que se comprova o investimento e também a gente mostrar resultado. Eu acho que a grande virada de chave aí é quando a gente mostra o resultado para o cliente, seja ele privado ou público, de que aquela metodologia ela entrega.
né? E ele passa a inovar e a evoluir. E a inovação também, Rodrigo, ela é muito característica para cada área. Por exemplo, hoje no CREA São Paulo, a transformação digital que nós estamos criando lá, ela está muito voltada para as tecnologias, tá? Porque a gente tinha uma defasagem nesse processo, principalmente na questão dos canais digitais, de atendimento ao profissional. O profissional, ele, de fato, ele precisa ser bem atendido, ele precisa ter uma plataforma boa para emitir os seus certificados, ART, documentações necessárias para o dia a dia dele. Canais de atendimento, que é o principal hoje, né, a experiência da marca com o cliente, e o profissional é o cliente do conselho, ele precisa ter uma boa experiência. Só que essa transformação digital está sendo feita com o profissional no centro. Isso é o mais importante, né? A gente tem que trazer o profissional para discutir com a gente quais são as melhores metodologias. E desde o início do nosso trabalho lá, a nossa primeira campanha de publicidade, ela foi voltada para convocar os profissionais para o início da transformação do CREA São Paulo. Isso foi muito interessante, porque foram quase 2.000 cadastros de insights e ideias de quais as melhorias precisavam ser feitas no projeto de transformação. E até por curiosidade, assim, dessas ideias e das coisas que vocês fizeram, se você fosse elencar duas implementações e falar assim, pô, esse negócio foi bem disruptivo, bem legal, o que você poderia elencar? Eu vou colocar uma voltada para a tecnologia, que era onde o profissional, o nosso cliente, o profissional das engenharias, agronomia e geociências mais precisavam, que é o atendimento mesmo. Então, existia uma dificuldade no processo de atendimento. Imagina só, são 330 mil clientes que você precisa atender. Então, hoje existe o chatbot, que é uma coisa que pode parecer simples, mas para você atender essa quantidade enorme de pessoas com diversas áreas e dificuldades ali, é uma grande entrega, né, da Superintendência de Inovação do CREA São Paulo, para você implementar o chatbot, o nível de levantamento de processos e rotinas é muito grande, né? Exato, imagina para montar a árvore de soluções para você implementar nesse chatbot. Inclusive, esse chatbot, ele está numa fase de MVP, olha só que interessante. Só que é um investimento que é um MVP que ele precisa evoluir. Então esse é o nosso desafio, a gente não pode errar, né, com o dinheiro do poder público. Então é um MVP que ele precisa dar certo. Então é uma forma de você colocar um projeto que seria muito grande, que é o de atendimento ao profissional, você coloca uma primeira entrega menor para rodar como teste. Começou a dar certo, eles vão implantando novas soluções, né, novas funcionalidades, para que ele se torne aí no médio e longo prazo um canal muito importante e totalmente 100% resolutivo para o profissional na área de atendimento. Então essa é a principal entrega, dentre várias outras, que eu enxergo como uma grande mudança lá dentro do cliente. A outra está voltado mesmo para a capacitação do profissional. Em que sentido? O Conselho, o CREA São Paulo, ele, como finalidade, ele tem habilitar o profissional, você precisa de uma carteirinha para atuar, precisa estar em dia com o Conselho, e ele fiscaliza o trabalho do profissional. Então ele garante que exista um profissional à frente de todas as atividades técnicas, desde a área da construção civil, mecânica, industrial, agronegócio, geociências, e garante a segurança da sociedade dessa forma. Então ele garante o mercado para o engenheiro ou para os profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Ou seja, quando você vai fazer uma obra ou quando você vai ter um trabalho de mineração, você precisa de um profissional habilitado e registrado. E dessa forma você garante a segurança da sociedade, porque você sabe que tem alguém assinando aquela obra, né? Evita de cair um prédio, evita de ter uma contaminação no solo. Então é um trabalho fundamental para a sociedade, é uma autarquia federal, então é um serviço público federal que o CREA representa em todos os estados do Brasil, né? Por meio do CONFEA, que é o Conselho Federal. Só que o que acontece? É muito importante quando a gente fala de trazer o profissional e quando ele está registrado, quando ele está registrado, ele quer retorno, porque ele paga uma anuidade, ele paga lá as taxas de documentações que ele emite. O papel do CREA não é trazer benefícios, porque existe
existe a mútua, que é a caixa de assistência do profissional, por onde ele realmente tem benefícios. Mas o Vinícius, presidente, ele está criando uma nova forma também de trazer benefícios para o profissional e a gente chama de vantagens. E essas vantagens elas estão relacionadas à capacitação do profissional. Como que ele pode ser um profissional mais atualizado, um profissional que venha com essa mesma mentalidade atual do conselho de ser um profissional inovador, empreendedor. Porque como em todas as áreas, Rodrigo, a gente estuda na faculdade, seja medicina, engenharia, direito, mas você não estuda sobre gestão, sobre como empreender. E hoje em dia nós temos aí um grande volume de profissionais autônomos que tem que ser e a educação, profissional, marqueteiro, gestor. E a educação no Brasil como um todo é uma educação muito falha, né? Da base em si, né? A gente não aprende a educação ela mudou bastante o ensino, mas assim, a educação nossa ela não nos coloca realmente para o mundo, né? Ela não nos prepara para o mundo, a fundamental. E mesmo quando a gente vai para um ensino acadêmico, também é só mais o caminho das pedras, né? Quem nos prepara para o mundo somos nós mesmos, né? Quando vem uma associação, um conselho e alguém especializado sobre realmente a sua área, te entregando conteúdo de relevância, como a Abrad faz, como o CREA está fazendo agora também, eu acho que é muito importante dar valor a isso, né? Porque tem alguém lá em cima se preocupando, né? E a preocupação é por quê? Porque a pessoa lá de cima também ela já atuou, né? Ou atua nessa área. Exatamente, e ela sabe as dificuldades, ela quer um mercado melhor. Exatamente. Eu acho que esse é a grande vantagem de trabalhar com um cliente que tem a mesma visão que você, né? Então, o Vinícius, chama Vinícius Marques, presidente do conselho, e toda a equipe que ele montou lá, eles têm uma visão muito boa e a grande bandeira lá é ser o inimigo da ineficiência, sabe? A gente não aceita a ineficiência no poder público e principalmente hoje ali no conselho. Então, a gente quer realmente trazer serviços que funcionem. E o profissional tem que estar no centro desse processo de inovação. Não adianta a gente fazer o que a gente acha que precisa ser feito. Eles precisam dizer para a gente. E a gente, então, passou a implementar canais de comunicação com eles a respeito disso. Desde desses cadastros, né, esses laboratórios de insights que a gente faz por meio das campanhas, seja pelos canais de comunicação digital, como as redes sociais, e a gente também tem rodado pesquisas com esses profissionais e surgem ideias incríveis, que muitas vezes são simples, que vêm deles, né? Então a gente tem feito toda essa transformação com base nos insights que os profissionais têm trazido para a gente. E uma delas, que é o segundo exemplo aí que eu vou te trazer, é com relação à capacitação profissional. Então o CREA decidiu fazer uma parceria com a Unesp e Univesp, né, com uma pós-graduação voltada para empreendedorismo e tecnologia. Na primeira turma, a gente teve 1.500 profissionais registrados e para essa segunda turma, só na pré-inscrição, já foram 3.500 profissionais registrados no estado de São Paulo. E é uma pós-graduação que ela é praticamente subsidiada pelo CREA, é uma parceria onde o profissional ele paga uma taxa irrisória para fazer uma pós-graduação que hoje no mercado custaria uns R$30 mil. Então é uma forma também de você, além de entregar bons serviços, você capacita o profissional na outra ponta para garantir o mercado para todos. Então, no geral, Rodrigo, fechando esse assunto do cliente, a transformação digital ela não parte apenas da implementação da tecnologia, ela parte de você capacitar os profissionais que fazem parte daquela instituição e você entregar benefícios ou vantagens reais para o seu cliente, para o seu profissional. É o famoso realmente você focar no user experience, né? Você tem que focar nisso, né? Não adianta você produzir algo que você acha. Você tem que realmente entender o que o mercado precisa, o que o seu cliente, o usuário final precisa e atender ele, né? De uma forma que ele realmente, uma forma fluida, uma forma que proporciona uma boa experiência de uso, né? E que ele se sinta confortável de usar aquilo, né? Senão não adianta, você pode fazer uma coisa fantástica, mas vai ser difícil de usar, as pessoas não vão usar, né? Exatamente, cara. O Leandro, sempre quando eu falo contigo, cara, hoje nesse papo aqui, eu tive uma aula aqui, fiquei só, nem queria fazer pergunta, cara, porque você já falava tudo aqui, é muito bom, você tem o nível de conhecimento que você tem nessa área pública, cada vez que eu vejo você, eu me surpreendo mais, porque você lembra todos os nomes de federações, as nuances todas, eu acho fantástico, cara, porque é muita coisa, né? E eu queria te agradecer imensamente por você expor um pouco disso pra gente, porque às vezes o pessoal está nos assistindo
não sabe como é que é fornecer um serviço para um poder público, não sabe como é que é o dia a dia, acha que é igual ao privado, né? Ou acha que é muito, 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 muito diferente, né? Mas a gente está percebendo, então, eu queria que você desse uma palavrinha final para a gente, se é isso mesmo o meu entendimento, mas está percebendo que o poder público hoje em dia percebeu que ele tem que mudar como ele faz a gestão de entrega para os cidadãos, né? E, consequentemente, para os usuários, né, que vão utilizar daqueles recursos, né, tecnológicos, enfim, para poder conseguir ter acesso mais prático, né, os recursos do poder público no geral, né, seja uma prefeitura, um conselho, o Estado, até mesmo a federação. Né. Essa percepção que você me passou aqui, realmente você acredita que está acontecendo não somente no CREA, como no todo brasileiro? Rodrigo, o poder público está se movimentando muito nesse sentido. Por quê? Porque todos nós, consumidores ou cidadãos, estamos mais exigentes para tudo, né? Então a gente não aceita mais ter um serviço privado muito bom, muito evoluído, e no Brasil nós sabemos a tecnologia, os serviços, eles são muito bons, evoluem muito, a gente tem grandes empresas, grandes startups desenvolvendo projetos incríveis aqui. Então o poder público percebeu isso e está correndo atrás. Isso está acontecendo lá na base, na mudança das leis, né? A gente tem hoje representantes no Legislativo que têm trabalhado numa frente parlamentar digital, preparando todas essas novas leis, e agora o mercado ele começa a ter uma situação, um contexto mais favorável para a inovação. Então eu quero até deixar uma dica aqui para as startups, empresas de tecnologia, todo mundo que está assistindo aqui o canal da Vitamina Web no YouTube, olhem para esse mercado, comecem a pesquisar a respeito, porque é um mercado imenso, tem muita verba, e se fizer um bom trabalho, além de você desenvolver a sua empresa num mercado que é gigantesco, você vai ajudar as pessoas, os cidadãos, né? A que todos nós se ajudar para que todos nós tenhamos serviços públicos melhores. Então é juntar duas coisas muito boas, né? Então, para mim, eu fico muito feliz de trabalhar, muito realizado de trabalhar nessa área. O desafio é enorme, mas você sabe que a gente nunca para, né? Eu estou com muito foco nisso e tenho feito esse chamamento para todos. Pessoas que atuam no mercado de comunicação e tecnologia, venham também para o setor público, que é um mercado muito bom de se trabalhar. Leandro, obrigado pelo papo. Foi um prazer conversar contigo. Na verdade, não foi uma conversa, foi uma aula. Entendeu? Muito obrigado. Cara. E, cara, vamos fazer muita coisa em conjunto, tenho certeza aí, a gente tem muita coisa para trilhar juntos aí. E para quem está nos assistindo aqui, não deixe de seguir nosso canal, ativar o sininho. Entre no nosso site www.vitaminweb.com.br, olhe lá nossas soluções lá. Quer passar seu site também? A gente está desenvolvendo todos os novos canais da HyperGov, é uma empresa recém-criada, né? Então eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, principalmente o meu Instagram, que é @leandro.ogalha, e o meu LinkedIn também, é só buscar lá Leandro Ogalha no LinkedIn que aparece a minha página, a página da HyperGov. Eu tenho produzido também bastante conteúdo, Rodrigo, e eu tenho o meu podcast hoje, que são pílulas de 5 minutos, que eu sempre falo de temas específicos voltado para os empreendedores, né? Eu tenho levado aí um pouco da minha experiência do dia a dia para empreendedores que querem inovar e fazer uma transformação digital no próprio negócio. Então é só buscar lá no Spotify, Hackeando o Seu Negócio, com Leandro Ogalha também. Então é isso aí. Leandro, obrigado, viu? Obrigado a você. E para quem está nos assistindo, até o próximo Papo Vitaminado.